Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você consegue chegar num resultado semelhante a esse. Obviamente na questão do modelo aí cada um pode adaptar para o seu gosto, mas utilizando modelagem 3D, que é um recurso que está presente no Aspire, mas pouca gente faz uso. Então essa possibilidade de desenvolver peças em 3D, que elas vão ter o relevo e tudo mais, e posteriormente fazer a usinagem em 3D, que é o processo requerido, tá? O mais comum de se utilizar a CNC e as CNCs mais comum também ali é a gente trabalhar com peças 2D, recortes simples e tudo mais, mas sempre tem a possibilidade de trabalhar com relevos, ok? Formas curvas e demais formas aí. E a gente consegue chegar em resultados semelhantes que nem esse daqui. Eu vou desenhar passo a passo, desde a parte da modelagem até a parte da geração de arquivo de corte. Lembrando que aqui, para chegar num resultado semelhante a esse, não necessariamente eu utilizei 100% de 3D. E também não recomendo que se faça, tá ok? Ao longo do vídeo eu vou explicar isso, mas basicamente a gente vai aplicar esse relevo 3D, essa usinagem 3D na superfície do material, que vai definir aqui a espessura dessa rodinha, por exemplo, vai ser a espessura do material. Porque sim, seria possível colocar a máquina para executar todo o processo pelo método 3D. Porém, nessas partes que atravessam o material, seria uma profundidade significativa para se trabalhar por um processo 3D, além do fato de que ficaria muito demorado. Então a gente dá a forma na superfície do material e essas partes que são atravessadas aqui, a gente utiliza o recorte 2D simples, ok? A lateral da rodinha ela tem que ser reta mesmo. O que eu estou mencionando é que sim, se eu coloco a máquina para reconhecer e eu desenho de fato aqui, faço a modelagem dessa peça totalmente em 3D, daí, por exemplo, na hora de executar, ela viria aqui vamos supor que a gente vai trabalhar com varrimento, que fosse varrimento. Aí ela viria aqui na peça, chegaria aqui na beirada, desceria, subiria, nessa parte que atravessa ela desceria até lá no fundo do material, depois subiria. Ao ponto que a melhor alternativa, mais eficiente, a gente trabalha essa modelagem 3D na superfície de acordo com a profundidade que a gente determina ali. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com uma profundidade de mais ou menos uns 5 milímetros para fazer essa diferença aqui. E posteriormente vai ter já criado o vetor que a gente vai colocar simplesmente para a máquina vir aqui fazer um recorte normal, tá? Um recorte 2D, uma perfilagem 2D para atravessar o material, tá ok? Então vamos lá. A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral, com programação, construção. Quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, o pessoal está sempre ajudando também. E caso não esteja vendo no canal Feito de Madeira, no canal CNC em Ação, eu também criei um canal no YouTube só voltado para esse assunto relacionado a CNC, tá ok? Então vamos lá. A primeira parte do processo, obviamente, é desenhar o modelo em 2D, depois a gente aplica as formas. Aqui como característica nesse modelo, observa, a lateral do pneuzinho aqui, ó, ela é arredondada, tá? Por mais que existam essas marcações de linha aqui, tá vendo? E isso é um resultado que ele é bem fiel ao resultado que você vai ter na prática, mas isso daqui é em função da fresa que eu utilizei para calcular, obviamente. Se você quisesse, digamos assim, aquele resultado perfeito, liso perfeito, você precisaria da fresa adequada, uma fresa muito fina.
E esse processo ele demandaria de muito tempo para ser executado. Se fosse para fazer um molde para sei lá, depois aplicar ali algum tipo de processo industrial, obviamente que não importa. Se demorasse 2 horas, 3 horas, 5 horas que fosse para fazer um molde, essa seria a condição. Agora, já que eu posso, por exemplo, como é madeira, eu vou trabalhar essa peça buscando, obviamente, um resultado bem bacana, só que depois eu venho com uma lixinha, e uma lixinha de nada que eu passo por aqui, uma lixa 100, 120, já daria um liso perfeito nessa peça, tá? Então, se fosse para um intuito produtivo, para produzir várias, seria muito mais eficiente do que eu fazer tudo na CNC, buscando que saísse aquele liso perfeito, porque demandaria de um processo muito longo em função da necessidade de utilizar uma fresa muito fina, passes laterais muito pequenos, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui desenhando 2D. Eu vou refazer todo o processo, eu vou apagar tudo que foi criado, aí vocês vão entender cada uma das etapas. Pode apagar tudo aqui. E enfim, de quebra aí já vai aprendendo alguns recursos. Aqui eu vou trabalhar com umas medidas um pouco maiores aqui, mas aí cada um adapta para a sua necessidade, da maneira como quer, tá? Vamos supor que essa rodinha que eu vou fazer, ela vai ter 100 milímetros, então eu vou colocar aqui a máxima, né? 100 milímetros. Aí, o próximo círculo que eu vou fazer, ele vai delimitar ou limitar aqui essa parte do pneu, que eu vou fazer esse arredondadinho aqui. Nesse caso aqui, eu vou fazer com uma diferença de 2 centímetros aqui. Então, como é 2 de um lado e 2 de outro, esse círculo central aqui, ele teria que ter 60. Dessa maneira aqui, ó, 60. Tá? Quiser fazer mais estreitinho, quiser fazer mais largo, aí cada um determina como que vai fazer. Então aqui teria 100 o externo, 60. Aqui é o que eu defini também. Pode ver que, olha, a estrela que está aqui no centro, os raios, por assim dizer, ele tem um formato arredondado também aqui, ó. Ok? E no centro ele tem um arredondamento aqui, ó. Vamos dizer assim, negativo. Dessa maneira. Aí eu vou desenhar mais no centro aqui. Mais um círculozinho de 20 para dar aquele efeito ali. Que está com 18. Vamos colocar ali para 20. 20. E aqui a gente vai utilizar literalmente uma estrela para fazer os raios. Se for um modelo diferente, enfim, aí você está, por exemplo, buscando ali obviamente, essa questão aqui eu vou mostrar exatamente a que eu desenhei, mas aí se você fosse fazer um outro modelinho e tal, é só se basear no que você precisa. Deixa ali uma fotinha de lado para você chegar a uma referência. Enfim, aqui a gente vai utilizar literalmente ali uma estrela de 5 pontas e o desenho da estrela aqui no Aspire ele já está pronto. Eu poderia até seguir esse mesmo segmento do tipo estrela para ter mais pontas, ou de fato desenhar um formato diferente, seguindo o tipo 5 pontas, mas vamos supor que fosse um modelinho que em vez da ponta fosse assim, tipo mais larga, ficando mais fina, ele fosse tipo um arredondado dessa maneira aqui assim, ó. Que é só um exemplo, tá? Assim, ou aplicando círculos para fazer esse processo. Mas vamos seguir essa ideia aqui da estrela mesmo. Então eu vou partir aqui do centro. Opa. Calma aí, deixa eu só dar um pouquinho de zoom aqui nessa. Pronto. Pegar a estrela, vou partir do centro
e vou esticar ela aqui, ó, até que ela fique de um tamanho que eu quero, tá vendo? E isso vai delimitar aqui aquele espaço vazado que depois a gente vai atravessar, e também aqui define, obviamente, a largura de cada um dos raios. Feito isso, aí eu vou transformar isso daqui, eu preciso transformar esse centro nesse formato de estrela aqui, eu preciso transformar ele num vetor fechado, que vai ser correspondente depois na hora que a gente aplicar a modelagem a essa parte central aqui. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma cópia aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, copiei, e eu vou apagar aqui, ó, cortar, né, com a ferramenta de aparamento interativo, e vou cortar aqui também, dessa maneira. Aí, enfim, uma vez que essa opção já está assinalada aqui, agora ela criou de fato aqui, ó, um vetor que ele é considerado um vetor fechado, ok? Quando o vetor está fechado, não está ativa essa opção. Se durante o processo de recortar alguma peça e tudo mais ela não juntou e ele não tiver fechado, aqui vai ter a opção ativa. E para esse processo e para vários outros processos precisa que seja um vetor fechado. Agora, enfim, eu vou voltar isso daqui para onde ele estava e vou tirar essa outra estrela. A outra estrela aqui foi só referência. Aqui, para efeito de que no processo de modelagem 3D ele fique correto, já que aqui a gente cortou no limite exato do vetor, tá? Pode ser que dê certo? Sim, mas o que eu vou explicar aqui é que no processo de modelagem a gente vai criando uma peça, sempre a peça de baixo empurra a peça de cima para dar o formato, se for um formato diferente. E quando tem essas peças que elas não estão unidas e você cria uma do lado da outra muito rente, pode ser que em função da modelagem não ser aquela modelagem super eficiente, o processo de 3D do Aspire, ali pode apresentar um errinho que na hora da usinagem vai acabar acontecendo isso. Então a gente vai utilizar um outro recurso que tem aqui, que é o seguinte: eu vou fazer com que essa estrela aqui ela fique um pouquinho maior para entrar nessa lateral, porém na hora de criar a modelagem, para evitar que a peça de baixo empurre a peça de cima, a gente utiliza um recurso de fundir as duas. Aí você elimina essa possibilidade de erro em função disso daqui, ó, tá super rente. Se eu modelo esse vetor de dentro e modelo esse vetor de fora, pode ser que essa brechinha, por mais que seja mínima, ela apresente um resultado negativo ali no processo. Então eu vou aumentá-lo um pouquinho só, e para aumentar de forma proporcional, eu venho aqui na opção tamanho, e eu vou aumentar tipo aqui só para 102%, ela está em 100%, eu vou aumentar aqui para 102%, tá? É isso que eu quero, que o vetor ele avance um pouquinho acima desse outro vetor, tá? Aqui a gente já tem o vetor central. Agora, eu vou fazer uma cópia disso daqui, eu já vou explicar o porquê. Lembra que lá que eu estava falando? A gente vai ter que, para ser mais eficiente no processo produtivo, eu não vou fazer com que todo esse vazado aqui, ele seja feito através do processo de modelagem 3D. A gente vai executar a modelagem 3D superficialmente, e depois eu vou fazer o recorte desses espaços como se fosse um recorte 2D simples. Então por isso eu vou fazer essa cópia, ó. Já vou copiar isso daqui, ó. Copiei, colei. E eu vou transformar esses espaços vazios aqui, ó. Esses espaços vazios que tem, em vetores individuais.
dessa maneira. Vou pegar novamente aqui a ferramenta tesourinha, paramento interativo, e vou fazer isso. Tá vendo? Eu vou transformar isso daqui em vetores individuais, porque aí depois que a gente fizer o processo de modelagem, como tem que ser feito aqui, tomo as decisões, depois eu simplesmente vou posicionar esses vetores ali exatamente na mesma posição que eu tirei eles aqui e vou pedir para recortar esses espaços aqui de maneira interna, ok? Então vamos lá. Para concluir aqui a parte do desenho, aí vamos fazer esse rebaixinho aqui também, que corresponderia aos parafusos. Então o que eu vou fazer? A princípio eu vou criar aqui um pequeno círculo, pode ser um de, vou colocar aqui 4 milímetros, colocar um aqui, tá? Aí em vez de tipo assim, quando você quiser posicionar várias cópias bem alinhada e tudo mais, a gente utiliza um recurso que tem aqui, criar cópias em círculo. Só que para que isso funcione, a gente precisa mudar o centro dessa peça. Ó. Eu cliquei nela, cliquei de novo no centro, ó, e daí eu consigo deslocar o centro dela. Aí eu vou trazer para o centro aqui desse outro círculo. Aqui, ó. Opa, não quer alinhar. Deixa eu colocar aqui. Primeiro eu vou posicionar ele aqui no cantinho, só para deslocar o centro dele aqui, ó. Ele não está reconhecendo esse círculo central aqui, ó. Às vezes acontece. Agora reconheceu, tá vendo aparecendo um pontinho pretinho ali, ó, bem do lado do mouse, é porque ele reconheceu. Eu quero que esse centro dessa peça fique aqui, para quando a gente aplicar o recurso de rodar, ele criar as cópias em volta considerando esse centro. Aí eu venho nesse recurso aqui, ó, e digo quantas cópias eu quero fazer. Ó, se fosse 4 e eu coloco copiar, ele vai dar uma volta completa aqui e vai distribuir 4 cópias. Nesse caso aqui, para ficar exatamente igual ao modelo, vou colocar 5, ok? E está distribuído aqui ao redor, tá? Agora vamos lá, agora vamos já entrar na parte da modelagem. Os conceitos que tem aqui, só recapitulando novamente. A parte do externo aqui do pneu, correspondente ao pneu, ele é arredondado. O centro aqui ele também tem esse arredondamento. Esse centro menorzinho aqui, ó, ele tem um arredondamento negativo aqui, ó, como se fosse um buraco, a grosso modo, vamos dizer assim. E tem os parafusinhos ali. Então, primeiro, vamos começar aplicando aqui esse arredondamento no pneu. Não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas existem diferentes caminhos para chegar ao mesmo resultado. Aqui eu estou explicando o mais simples. Existem outros recursos aqui mesmo no modelagem do Aspire que chegam a esse mesmo resultado. Eu poderia criar um perfil, fazer o perfil para rodar em volta do círculo ali que eu preciso. E chegaria ao mesmo resultado que a gente vai chegar também por essa ferramenta que tem aqui, tá? Só estou mencionando, aí em outros vídeos eu trato desse assunto, outras alternativas. Mas eu vou vir nessa primeira ferramenta aqui, ó, criar forma a partir de vetores. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, então eu tenho a opção de criar um perfilzinho curvo ou tipo nesse formato aqui, ó, perfil angular, que ele vai formar uma pontinha fininha lá em cima. E aqui é reto, só quando você quer dar uma altura para uma forma. Nesse caso é o arredondado mesmo que a gente vai utilizar. E vamos utilizar a opção escalar até a altura exata. Porque com isso eu vou ter o controle, de
na parte mais alta da curva que ele vai criar aqui, qual que vai ser a altura. Então eu vou deixar aqui com 3 milímetros. Vou colocar 3 milímetros. Vou deixar já agora aqui na opção 3D. Deixa eu fechar a simulação aqui. Reiniciar e fechar. E vou aplicar. Tá vendo? Então, quando eu defino isso daqui, a princípio vamos deixar zerado aqui. Daqui é a altura da base. Foi aqui um degrauzinho, tá vendo que tem um degrauzinho aqui? Mas aqui que eu não mudei, aqui estava da última criação ali, tá? Então, quando eu escolho essa opção aqui com o perfil curvo e digo, olha, escala até 3 milímetros, na parte mais alta do arredondado vai ter uma altura de 3 milímetros, ok? Aqui, ainda eu vou fazer um degrau reto, por quê? Porque eu quero que, na hora de fazer a estrela, ela fique com a posição mais abaixo desse aro. Eu não quero que ele coincida com essa parte do pneu. Pode ver que no modelo que a gente criou lá, ele está um pouco abaixo aqui. Por isso, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Uma, se eu colocar aqui já a altura da base, vou colocar mais 3 milímetros aqui, ó, 3, e aplicar, ele cria um degrau de 3 milímetros embaixo da peça desse perfil que a gente fez aqui, dessa modelagem. Porque daí a estrela, quando eu criar ela na superfície ali, no fundo, ela vai estar para baixo desse arredondado aqui. A outra alternativa seria assim, enfim, eu aplico o perfil curvo nesses dois vetores que eu selecionei e novamente eu utilizo eles para depois criar um perfil plano. Tá? É praticamente a mesma coisa, mas esse perfil plano aqui, ó, ele simplesmente elevaria a peça, tá vendo? Ficou reto, ó. Ok? Então vamos deixar assim, com o degrau. Aí você pode fechar ou clicar em iniciar novo componente. Agora vamos aplicar aqui o perfil aqui na estrela. Só que a estrela, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma combinação. Eu vou criar ela como se ela fosse plana, vou utilizar aqui plana, eu não vou fazer já ela curva. Aquela história, lembra que eu falei que tem diferentes caminhos para se chegar ao mesmo resultado. Eu estou mostrando um deles. Poderia sim já aplicar o perfil curvo na estrela, ele reconhece também, se eu quisesse, mas eu vou fazer dessa outra forma para vocês verem. Primeira situação, se eu quisesse de fato fazer o perfil curvo já na estrela, selecionei o vetor, aqui eu vou manter 0, porque eu quero que crie lá do fundo do plano, e aplico aqui, para escalar até 3 milímetros, e dou um aplicar. Olha como que ele criaria a estrela. Tá vendo? E não é isso que eu quero, não é esse o resultado, esse arredondado, mas seria também uma alternativa. Se alguém quisesse, seria assim que deveria ser feito. Só que nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o plano, ó. Plano. Isso daqui vai ter 2 milímetros, então por isso eu vou colocar 2 aqui, ó. 2, vou aplicar. E eu vou aplicar aquele perfil curvo, fazendo com que, tipo, o próximo vetor ele vai ser curvo, redondo, e ele vai afetar esse de cima. Agora aqui, observem o seguinte, tá vendo naquela hora que eu aumentei um pouquinho a estrela, para que ela entrasse dentro desse vetor. E mencionei que para não ter esse problema aqui, ou melhor, para não ter aquele problema de que se ela ficasse muito rente, poderia aquela diferencinha, aquele espaço vazio afetar depois na hora da usinagem, a gente deixou ele um pouquinho maior. Só que daí, se a gente deixa maior e não utiliza o recurso, ele faz isso, ó. O vetor que você cria, ele vem tipo de baixo e empurra o que tiver em cima. Então essa diferencinha que está passando do vetor da estrela aqui é o que está entrando
no vetor aqui do pneu, o vetor circular que tem aqui. Então, para que isso não aconteça, eu não posso utilizar esse recurso aqui, ó, essa primeira opção, que ele vai empurrar o de cima. Eu vou utilizar esse daqui. Ele vai fundir e vai manter o ponto mais alto. Quando eu coloco aqui, ó, tá vendo? Aí ele consegue fundir essa parte que está afetando com o outro. Exatamente isso que eu quero. Vou aplicar e iniciar novo componente. Então agora aqui, ó, consegue observar que a estrela está aqui embaixo, só que ela está reta. Eu quero que ela ganhe um formatinho curvo. Para isso, eu vou empurrar o vetor de baixo. Agora vai ser só esse redondo aqui, ó. E nele eu vou dar uma forma circular. Dessa maneira, eu vou utilizar aqui, ó, o perfil curvo. Aqui eu vou zerar. Isso daqui que eu tô zerando é porque, tipo assim, ó. Tá vendo essa parte cinza aqui? Isso daqui é a base. Tá? A base. Se eu deixo isso daqui alto, ele sempre cria um degrau, o degrau reto. Aí depois ele aplica aqui o que eu tô especificando. Ok? Como foi feito aqui. Aqui, de fato, a gente deixou um degrau. Tá? Um degrau. Agora aqui eu vou deixar a opção de escalar a altura e vou voltar aqui a opção, porque ele sempre vai manter a última, que era para fundir, e aqui ele vai empurrar, ó. Tá vendo? Aí ele deu o formato curvo na estrela, porque ele empurrou o vetor de cima, tá? O vetor veio de baixo, empurrou de cima e deu esse perfil curvo. Seria uma alternativa fundir aqui também, ó. Olha como que ficaria diferente. Tá vendo? Ele funde as partes mais e mantém a parte mais alta. Tá? Mas vamos seguir aqui o projeto original. Aqui ele está curvo. Vou aplicar. E vou iniciar novo componente. Agora o que está faltando é aquele rebaixo negativo que tem aqui, utilizando o perfil curvo, que é nesse centro que tem aqui, ó, nesse vetorzinho aqui. Agora vou deixar no perfil angular, vou selecionar agora a opção contrária, ó, tá vendo? Ó? Quando está assim para baixo é negativo, como se fosse fazer um buraco, e aqui como se fosse fazer uma lombada. Então aqui eu vou selecionar essa opção, vou colocar aqui para exato, eu vou deixar aqui com 2 milímetros. Dá uma olhada aqui na vista 3D e vamos aplicar. Então aqui no centro agora vai ser criado um buraco, a grosso modo, por assim dizer. Tá vendo? Dessa maneira. Agora, por fim, está faltando aqui selecionar essas partes aqui que seriam do parafuso. Aqui, cara, seria até uma alternativa pelo processo de 2D você utilizar um desbastezinho para fazer isso daqui. Porém, você tem que calcular exatamente a diferença aqui, ó. Porque quando a gente trabalha com 2D, ele sempre vai considerar que está em cima. Se aqui ele está mais abaixo, então você tem que somar certinho as medidas que você está calculando aqui. Porque se eu falo assim, ó, faz um desbaste de 1 milímetro referente aqui no parafuso, nesses parafusos, ele consideraria que isso daqui está no topo. Então, mas na verdade ele não está no topo, já que se trata de uma usinagem 3D. Vamos ver se eu consigo posicionar. Ele vai estar abaixo disso, ok? Ele vai estar abaixo aqui. Aí é só questão de calcular certinho, mas vamos fazer pelo menos os furinhos do parafuso ali, pelo processo de 3D. Vou selecionar os 5 que tem aqui. Posso selecionar assim, ó. 2, 3, 4 e 5. Aí esse parafusinho a gente vai utilizar um perfil plano. Ele vai ser negativo também. E aqui eu vou colocar ele, pode ser uns 2 milímetros, e vou aplicar.
Tá vendo? Aí ficou dessa forma. Vou fechar. Aí aqui eu já tenho uma possibilidade. Vamos supor, eu quero fazer na forma mais simples, eu só vou usinar aqui e depois eu recorto a rodinha. Ok, daria, tá? Só que não ficaria vazado. Vamos começar a criar já aqui o perfil de corte. Nessa situação, como a gente está falando aqui de profundidade, processo em que a profundidade máxima vai ser de 5 milímetros, 5, 6 milímetros mais ou menos, não tem problema já partir para usinagem 3D, o percurso de acabamento. Se for sempre que você vai trabalhar com profundidade, usinagem 3D, profundidades maiores, é bom utilizar o recurso de desbaste 3D, que ele arranca uma camada de material e depois deixa só uma camadinha fina para a fresa de acabamento vir e realizar o processo. Não só na questão de ser ser uma profundidade maior, mas também na questão de que a fresa de acabamento quase sempre é uma ferramenta, além de mais frágil, uma ferramenta bem mais cara. Uma fresa cônica, por exemplo, ou uma fresa bem fina, do tipo ball nose e tudo mais, elas sempre são mais caras. Enfim, a maneira correta, quando houver a necessidade, faça o desbaste com uma fresa mais grossa e depois o percurso de acabamento. Só que aqui dá para ir direto para o percurso de acabamento. Eu vou considerar que eu vou utilizar uma fresa de topo raso. Vou começar com a de 2 milímetros, só para fazer algumas simulações. A de 2 milímetros. Vou selecionar a opção que deixa a padrão, que vai trabalhar aqui no modelo. Só que daí eu vou dar uma distância da fronteira que seja igual à da fresa para ela descer nesse cantinho, ok? E vou calcular. E vou dar o play aqui. Tá vendo? Então aqui é o resultado que se teria. Aí é aquela questão. Eu trabalharia aqui, ó, superficialmente. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Aqui pulou uma etapa, mas observe o seguinte. Aqui parece que ele está muito para dentro aqui do material. Aqui eu pulei uma etapa porque como eu já tinha criado, mas a primeira vez que você entra aqui para fazer um processo de modelagem 3D, ele vai vir para essa tela aqui, ó. Para essa tela, que não mostrou para mim, que eu já estava mexendo no programa. Mas aí o que eu preciso explicar nessa parte aqui? Observa esse desenho que tem aqui, ó. Essa parte marronzinha aqui, mais escura, vamos dizer assim, ela corresponde à somatória do marronzinho com o clarinho, é o material todo. Essa parte clarinha significa a modelagem que a gente criou. Nessa situação aqui, ó, ele está 4 milímetros abaixo da superfície do material. Nessa situação que a gente quer que seja usinado na superfície do material, isso daqui, eu preciso jogar isso daqui lá para cima, ok? Então, ou eu zero, aí ele vai colocar ele rente com a superfície, ou se tipo assim, eu queria que de fato arrancasse uma camadinha da superfície do material. Porque às vezes é um material que ele tem um revestimento, ou às vezes é uma madeira que já está, ou um material que precisa tirar uma película da superfície. Então você pode dar uma folguinha aqui, tipo que fosse de 1 milímetro. Tá vendo? Que fosse de 1 milímetro. Aqui, ó. Fosse de 1 milímetro. Então, o que significa isso? Significa que ele vai usinar, mas a modelagem ela vai estar dentro do material. Nesse caso, especificamente, 1 milímetro abaixo da superfície. E ele executaria esse processo aqui. Agora vamos na simulação, reiniciar. E vou dar o play. Tá vendo? Então, quando eu faço aquilo ali, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Observa, ó, a usinagem ela está 1 milímetro abaixo da superfície. Se eu deixo rente, em algumas situações
pode ser que não venha trazer aspectos negativos, mas se tivesse uma parte que é reta, como está rente, a fresa ela não vai usinar, ela vai passar ali sem remover exatamente nada, tá ok? Cada caso é um caso. Aí se quiser dar um recuozinho, ela fica um pouquinho abaixo e vai arrancar uma película. Então essa é a primeira situação. Eu quero fazer uma rodinha assim, eu não vejo a necessidade de ser vazado, faria dessa maneira. Aí posteriormente, na questão de utilizar processo 2D e 3D, para recortar a rodinha, utilizaria o processo de 2D. Ok? Selecionaria a fresa aqui, coloco por fora, e coloco calcular, e dou play aqui, ó. Tá? Aí aqui já teria a rodinha, uma possibilidade. Não, eu faço questão de que seja vazado. Aí lembra que a gente criou esse vetor separado aqui, baseado exatamente nele. Só que a gente precisa modificar, né? Aqui a estrela é um vetor. Agora aqui a gente criou aquele vetor que a diferença aqui que são vetores. Aqui eu tenho 5 vetores, ó. Um aqui, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai utilizar ele para remover o excesso de material aqui. Então eu posicionaria ele exatamente ali, ó, centralizado. Opa, bem certinho aqui. Aí eu viria no percurso 2D e colocaria que eu quero recortar eles por dentro e calcularia. Tá vendo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai remover esse excesso aqui para que fique vazado. Óbvio, aqui eu criei esse percurso aqui que já era o de recorte externo da peça, ou seja, a peça ficaria solta. Óbvio que lembre-se de organizar, né? Quando é um recorte interno, ele sempre vai ser feito antes do externo, porque senão a peça vai estar solta. E por fim, agora seria só simular aqui, ó. Tá vendo? E a gente chegaria no resultado buscado. Tá? E, enfim, aí aqui teria processos de usinagem 3D e processos de recorte 2D. Porque, como eu mencionei, não compensa essa questão de tipo desenhar o modelo, fazer o modelo aqui, ó, que a gente utilizou essa estratégia de ser uma coisa mais superficial. Deixa eu fechar aqui. De ser aqui a modelagem ela ser superficial e depois a gente recorta para chegar no resultado. Se eu coloco, desenho aqui o modelo já com 20 milímetros, por exemplo, de altura, e coloco, olha, faz todo o processo pelo 3D, ele viria aqui, desceria lá no fundo da peça, subiria e tudo mais. Isso daqui, além de prolongar o tempo, óbvio que forçaria bem mais o equipamento, exigiria uma fresa diferenciada para fazer o processo também, já que trabalharia com profundidades muito grandes e tudo mais, tá? Então, às vezes é essa situação. Faz a modelagem superficial e depois utiliza o próprio recurso de 2D para trabalhar em vários passos, para recortar, para fazer eventualmente o vazado da peça, tá? Não tem necessidade de ser todo o processo pelo 3D. Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!